Olá, eu vou dar uma introdução sobre práticas pedagógicas visadas para o ensino fundamental 1, ok? Então, quando a gente vai falar sobre práticas pedagógicas, a gente tem que levar em conta todos os teóricos que falam sobre todos os aspectos que envolvem a tal da pedagogia, que é a arte de ensinar. É, e quando a gente fala em arte de ensinar, a gente está pensando em psicologia, neurologia, a medicina, os aspectos biológicos do corpo, questões sociais, questões históricas, entre outros fatores que aglomerando-se uns aos outros formam um indivíduo que vai captar a nossa ação pedagógica, que no caso é o aluno. Então, nós temos que pensar, né, o nosso objeto, ou seja, a criança, o aluno, como um aglomerado de todas essas informações. Informações que vai vir da casa dele, informações que virão da condição biológica dele, né, do organismo. E pensando todas essas condições, a gente vai montar estratégias para levar o conhecimento para este aluno. Então, essas estratégias vão passar por todos os crivos das práticas pedagógicas. Então, a gente vai traçar eu vou falar algumas ideias sobre o Fundamental 1, que consiste no ensino de alunos de por volta dos 6 aos 11 anos, que corresponde ao primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, que é o tal do Fundamental 1. Eu vou basear várias concepções do que eu vou falar aqui em dois teóricos bastante importantes para toda a ciência da educação, que é o teórico Jean Piaget e Levi Vygotsky. Ambos são pensadores europeus e eles fizeram seus estudos, suas teorias, visando cada um em sua área de estudo, levando em conta a situação histórica do momento em que eles viveram, tá? Nós podemos concluir o seguinte: Piaget, como eu já falei em uma outra aula, ele é um teórico que se fundamentou muito mais na biologia. A teoria de Piaget vai ter os estágios e subestágios de desenvolvimento do indivíduo. Então ele vai falar sobre desde da questão do feto na barriga da mãe até a vida adulta, a vida idosa, ok? Ele vai falar então mais sobre a prática educacional voltada para o âmbito biológico, tá? Por isso que ele é definida a teoria de Piaget como epistemologia genética, porque ele baseia toda a sua teoria, toda a sua prática psicológica e sua leitura psicológica através da ciência biológica. Então ele vai levar assuntos como neurologia, ou seja, a fisiologia cerebral, e questão orgânica, ou seja, o organismo, e questões de maturação física, que é o caso do corpo. Já Vygotsky, ele já é mais voltado para um momento da história em que as questões sociais, filosóficas, políticas, econômicas estavam efervescendo. E embora Vygotsky tenha vivido pouco, ele falou muito sobre a relação do histórico-cultural, a relação que o histórico e cultural desenvolve na maturação do pensamento do indivíduo. Então ele vai falar sobre zona de desenvolvimento proximal, nível real, nível potencial, baseando-se na questão da interação social, a interação psicológica, a interação histórica que o indivíduo traça no decorrer de sua vida. Ou seja, traduzindo em poucas palavras, Piaget baseia-se a sua teoria na ciência, na biologia, e Vygotsky vai basear nas ciências humanas, na relação cultural que o indivíduo estabelece com o meio em que vive. Então, todas essas nossas práticas pedagógicas, elas acabam que a gente tem que fundamentar elas, não somente por um ou por outro, mas devemos pensar os dois, que cada um deu a sua ajuda, né, a sua parcela, dentro de alguns núcleos do que é o trabalho pedagógico, que, como eu disse no início dessa videoaula, o trabalho pedagógico ele não é uma coisa só, ele é a mistura de várias coisas
e dois grandes pensadores, Vygotsky e Piaget, tá bom? Então, vamos pensar aqui no ensino fundamental 1. O ensino fundamental 1, ele vai ser por volta, né, dos 6 anos aos 11 anos de idade. Também levamos em conta que é o chamado primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Devemos pensar também que há cerca de 10, 15 anos atrás, o primeiro ano era chamado de pré, o segundo ano era a primeira série, terceiro ano segunda série, quarto ano terceira série e quinto ano quarta série. É uma idade muito importante. O aprendizado nessa idade ele é muito efetivo, ele é muito presente. É neste momento que se desenvolve as principais habilidades linguísticas, habilidades de leitura, habilidades de cálculo, isso levando em conta a teoria do Piaget, que já vai estar falando em que os alunos estarão no terceiro estágio de desenvolvimento, tá bom? Terceiro estágio de desenvolvimento de Piaget. Piaget tem aqueles 4 estágios, né? A gente tem primeiro o sensório motor, seguido do pré-operatório, o terceiro, que é o caso que nós estamos olhando nessa faixa etária, operatório concreto, e por fim o operatório formal. É uma criança que tenha seu desenvolvimento natural, normal, esperado para a sua idade, ele vai seguir essas separações de momentos na vida. O sensório motor é a primeira parte desde o nascimento até por volta dos 2 anos, onde a criança vai ter as primeiras habilidades de movimento, de sentidos. Se chama sensório motor porque trabalha com os 5 sentidos. A criança aprende a sentir, a ouvir, a sentir o cheiro, a enxergar, a sentir o sabor das coisas. E motor porque ela vai aprender a se mexer, vai utilizar os movimentos possíveis para o seu corpo. O segundo é o pré-operatório, é um momento muito importante a partir dos 2 anos até cerca de 5, 6, porque a criança vai desenvolver a habilidade da linguagem, tá bom? Ela vai aprender a falar por volta dos 2 anos, uma linguagem plena, vai desenvolver habilidades fonológicas bastante importantes. E isso já dá um caminho, um salto muito grande para o desenvolvimento intelectual do indivíduo, pois o advento da linguagem para o ser humano é um passo muito grande para seu desenvolvimento. Ele aprende a dizer que quer, a ter dúvidas, a perguntar sobre as coisas. E existem várias características bastante relevantes para esse período de desenvolvimento, que eu não vou abordar agora, mas que pode ser procurado, estudado, tá bom? E o terceiro, que é o que a gente chama de início da segunda infância, que é um momento em que a escola é obrigatória, o ensino é obrigatório, e é um momento importantíssimo. O operatório concreto é o primeiro passo para a abstração das crianças. Nós devemos trabalhar bastante o pensamento fora da casinha. Vamos trabalhar imaginação, vamos trabalhar as primeiras operações de resolução de problemas escritos. Iremos aprender a escrever, iremos aprender a ler, iremos ter os primeiros contatos científicos com os assuntos de língua portuguesa, no caso do Brasil, língua estrangeira também, normalmente é o inglês. As primeiras relações com o desenvolvimento do pensamento lógico, que vai se basear na matemática, é o pensamento científico resumido em ciências como biologia, química e física, mas chamado apenas como ciências, não vai ser separado
essas linhas de pensamento, e as ciências humanas, que vão se dar pela história, pela geografia, pelo pensamento de filosofia, questões sociais. Todos esses pensamentos estarão abordados em atividades artísticas ou de, por exemplo, educação física, que resume em si cada uma nas suas habilidades e competências particulares, mas que irão trabalhar todos os aspectos dessas outras disciplinas. E por fim temos o operatório formal, que é a partir dos 12 anos, corresponde ao ensino fundamental 2 e ensino médio, e se estende para toda a vida. É o momento em que os adolescentes, né, as crianças, vão passar de um pensamento, os primeiros passos de um pensamento abstrato, que precisa imaginar, que precisa usar a lógica, né, a discriminar símbolos, para um pensamento totalmente baseado nisso. Os indivíduos desenvolvem habilidades abstratas, eles usam lógica para tudo, entendeu? É o momento em que o pensamento está pleno, o desenvolvimento do cognitivo já está pleno. Então o papel da escola vai ser fornecer novas informações para que cada um consiga seguir o seu caminho. Agora vamos falar mais sobre este momento, né, que é o terceiro, o operatório concreto, que vai corresponder aos 6 aos 11 anos. Pode variar, não é estabelecido rigidamente, mas é por volta dos 6 aos 11, então pode ser dos 5 aos 12, tá? Vai de cada indivíduo. Então essa questão do operatório concreto, que foi definido por Piaget, ele pode também ser separado em subestágios, que também não irei falar aqui, mas também vale a pena ser procurado. A gente vai falar um pouquinho do Vygotsky, porque a gente vai falar de uma prática pedagógica, então a gente vai baseando, né, a nossa ideia do que a gente pode fazer através da ciência de Piaget, mas a nossa maneira de se fazer vai se basear em Vygotsky. Por quê? Porque ele vai falar sobre a relação, a interação. O Vygotsky, ele é interacionista, porque ele fala sobre a interação de um ser com o outro. Existe o movimento de informações entre uma pessoa e outra, é o que a gente chama de interação. E a maneira como irá se dar essa interação vai ser a prática pedagógica, baseada-se na ciência do Piaget. Espero que tenham compreendido essa lógica. Então, pensando no Piaget, a gente já sabe que os alunos irão aprender a ler, aprenderão a escrever, eles vão treinar ortografia. É um período em que a coordenação motora fina, ou seja, os movimentos pequenos, o ato de se escrever, o ato de se movimentar alguma coisa, de se locomover, né, a questão da lateralidade, que é ir para frente, para trás, para o lado, elas são bastante treinadas, são habilidades muito latentes nesse momento. Então pode ser muito utilizado em atividades físicas, por exemplo, tanto para educação física, artes ou trabalho do pedagogo, vai ser o seguinte: vamos trabalhar a lateralidade, ir para frente, para trás, para os lados. Quais tipos de atividade nós podemos propor nesse momento? Podemos propor dança, né, que é a arte de sequenciar movimentos. Ao trabalharmos dança, além dessa questão motora, né, de ir para lá e ir para cá, também trabalhamos a questão da memorização de passos. Então a gente já vai começar a ter ideias de alunos que têm uma boa memorização, outros que têm um déficit de memorização. Alguns alunos terão uma boa atenção, outros serão mais dispersos. Veremos que alguns têm mais interesse, outros terão menos interesse. E reunindo tudo isso, a gente já tem uma leitura muito grande, uma avaliação muito grande da influência dessa atividade para o indivíduo, que se dará por conta do indivíduo em relação a essa influência, tá? A gente dá o estímulo e cada um vai responder à sua maneira, tá bom? Um outro exemplo são os esportes. Quando a gente pratica um esporte, a gente tem uma questão de lateralidade, de coordenação motora fina, de direcionamento, de atenção, de lógica muito grande. O trabalho de se você fazer, por exemplo, um jogo de queimada, você vai perceber
que existe um senso de coletividade, que um tem que ajudar o outro. Eles começarão a traçar estratégias de como resolver aquilo. Eles terão discussões sobre como fazer as coisas, ou seja, também uma atividade em que o trabalho psicológico vai ser muito grande, tá? Então a gente já percebe que além da questão física, temos um trabalho psicológico e um trabalho interativo, ok? Por isso que muitas atividades que devem ser propostas nesse momento vai trabalhar bastante a interação entre os alunos. A individualidade também, porque cada um tem que desenvolver suas habilidades e competências, mas o trabalho coletivo também, e é uma coisa que se dá praticamente que naturalmente entre os alunos. Eles veem a necessidade de se interar, tá bom? As brincadeiras, brincar junto é mais gostoso do que brincar separado, tá bom? Agora vamos tratar um pouquinho de assuntos que vão trabalhar mais a coordenação motora fina. A escrita, a caligrafia, o movimento com lápis, a pintura, são atividades que são latentes, extremamente importantes para o período, porque é o princípio de tais habilidades que eles devem desenvolver. Então essas atividades, elas têm que ser sistemáticas. O professor deve formular sua aula, porque se você jogar assim, falar, hoje a gente vai fazer isso, não vai corresponder ao tempo de duração, não vai corresponder às expectativas que nós temos com relação a uma avaliação do desenvolvimento, a avaliação do processo de aprendizagem desse aluno. Então, vamos falar no primeiro ano sobre assuntos do dia a dia, para que o aluno consiga assimilar o que ele vê no dia a dia dele com conhecimento científico. Já no segundo ano, vamos começar a aprender coisas novas. No terceiro também, no quarto, no quinto, iremos se basear muito no pensamento científico, porque é o momento em que os alunos estão sendo preparados para uma transição de estágio de desenvolvimento cognitivo para ir para o operatório formal. Então aqui, no final do operatório concreto, no quarto e quinto ano, nós temos que trabalhar muitas questões científicas de criação. O aluno tem que estar com seu pensamento de criação bastante aguçado. E para isso, a questão motora fina é muito importante, porque o aluno tem que saber utilizar uma régua, utilizar uma tesoura, utilizar uma cola, utilizar os lápis da maneira correta. Ele já tem que deixar de fazer desenhos desleixados para desenhos com um cunho técnico maior. O aluno já tem que ter uma capacidade de discriminação de sons, de movimentos, tá? É um momento que você vivenciando com as crianças, você vai perceber que eles já são um pouquinho mais independentes, tá? Eles chegam no primeiro, segundo, com uma dependência muito grande, principalmente no primeiro, porque faz parte, né, do segundo estágio de desenvolvimento, o pré-operatório, em que eles vão perguntar muito, as curiosidades, as dúvidas deles dependerão muito da sua resposta. Então eles chegam com essa característica ainda no primeiro. E com o tempo, os materiais que são fornecidos já preparados com uma visão 100% pedagógica vão estimular o professor a fazer, mesmo que sem saber o que está fazendo, ele irá fazer essa mudança, ok? Então, o primeiro ano eles ainda estarão com bastante dificuldades técnicas que serão trabalhados por todos os professores, por todos os materiais. No segundo ano, o aluno já vai começar a dar saltos um pouquinho maiores. No terceiro, ainda mais. No terceiro, vamos dizer que eles estarão já conhecendo muito bem materiais, conhecendo suportes. No quarto e quinto, isso pode se continuar, mas será trabalhado num conhecimento muito mais lógico, que vai depender da criação, do raciocínio deles, ok? Também podemos levar em conta a questão da vida do aluno. Quando a gente trabalha no ensino público e ensino privado, existe uma diferença cultural, tá? Podem não existir diferenças biológicas nos indivíduos, mas infelizmente a questão de
envolvimento com cultura, o contato do ensino privado com a cultura é muito maior. Eles têm chances de viajar para a Disney, têm chances de viajar para vários lugares do mundo, né? Eu trabalho no ensino privado e eu vejo que existe essa diferença. Então, o professor, ao ver que o aluno chega, ele deve levar em consideração todas essas informações. Sempre que o aluno chega, ele vai trazer um arcabouço teórico, uma bagagem cultural, que vai estar lá nas memórias dele, nas vivências. Então, nós devemos utilizar o que? A gente pega tais informações que o aluno tem, traz elas para o dia a dia de sala de aula e a gente vai fazendo uma troca de informações. Um exemplo, vamos trabalhar na questão de educação física. O aluno assistiu um jogo de futebol no estádio do São Paulo ou no estádio do Corinthians. O professor de educação física, durante sua formação, ele recebe informações teóricas de tudo que ocorre lá. O aluno não. O aluno necessita de informações de alguém que saiba. Então, o que acontece? A gente já está pensando num aspecto da ciência de Vygotsky, que é a zona de desenvolvimento proximal. O aluno chega com um nível real. O nível de desenvolvimento real é as experiências que ele teve na vida, é o que ele viveu, o que ele sabe até o momento. E o potencial, que é o que ele pode saber. E o professor, no ambiente escolar, é o principal meio de fazer a escadinha do aluno que ir para o nível real para o potencial, porque o professor tem informações que podem auxiliá-lo a entender melhor o que ocorre. Um outro exemplo, uma atividade de ciências. A gente toma banho e vê que sai o vapor da água, fica cheio de fumaça do banheiro. O aluno vê aquilo, mas ele não tem ideia do que está acontecendo. A pedagoga estuda ciências na faculdade, então ela vai poder falar sobre esse movimento químico-físico, né? Que é a sublimação, a evaporação da água, né? Ela vai fazendo movimento. Então, o aluno viu, o professor tem informação, vai passá-la para o aluno e através de experiências, troca de informações, o aluno vai subindo essa escadinha e saindo de um nível real, que é o que ele se encontra, para o potencial, que é o que ele pode ser. Um professor de artes vai ver que o aluno tem uma habilidade de desenho, que é importante para muitas profissões futuramente, e também auxilia no desenvolvimento lógico. E o professor de artes, ele vai estimular esse aluno a criar novas coisas, porque o professor de artes, ele tem essa fundamentação teórica na faculdade, entendeu? Então, traduzindo tudo isso, fazermos um trabalho pedagógico, ser professor, é muito longe de um trabalho de jogar informação. Não, hoje a nossa ciência pedagógica, psicológica, neurológica sabe que uma prática pedagógica envolve teorias, envolve conhecimentos já estudados por várias áreas do conhecimento. E quando a gente vai trabalhar com alguma idade, alguma faixa etária, a gente tem que levar em consideração aspectos dos mais variados fins, ok? Então, eu espero ter ajudado nesse um pouquinho, tá bom? Dúvidas, só comentar. Tchau, tchau.